é a favor ou contra essa questão da reforma? Como é que o senhor tem visto lá em Brasília? Olha, existe um problema na economia do Brasil. O Brasil precisa de um ajuste fiscal. Nós temos dois caminhos para resolver o problema do ajuste fiscal do Brasil. Um é cortar na classe trabalhadora, economizar 1 trilhão na classe trabalhadora. Até porque, na reforma da Previdência, esses cortes dessa economia falada pelo presidente Bolsonaro incidem em torno daqueles que ganham entre 1 e 2 salários mínimos. 1 trilhão de reais na classe trabalhadora. É o homem do campo, é o professor, é o marceneiro, enfim, o pedreiro. É muito complicado você querer resolver o problema da economia fechando os olhos para os ricos do Brasil. Imagine só, o Brasil e a Estônia é um país pequenininho da Europa, menor do que a Paraíba, porém rico. Somente o Brasil e a Estônia. O Brasil com 200 milhões de habitantes, que não cobram sobre os lucros e dividendos das empresas. Eles não pagam, não são tributados. Imagine que isso renderia 1 trilhão e 300 bilhões para os próximos 10 anos. Esse presente foi dado aos empresários, 26 mil empresários do Brasil, em 1995 no governo da FHC. Aí eu te pergunto, não seria justo que os ricos também pagassem, que os ricos também tributassem? E aí resolvia o problema. Então você tem um problema, você tem a solução tributando os ricos e tem a solução massacrando a classe trabalhadora. Entre massacrar a classe trabalhadora e tributar os ricos, vamos agir com justiça e não com injustiça. E o justo é fazer como todos os países do mundo fazem, tributar as grandes fortunas. E aí nós teríamos a solução. Ajustes na Previdência poderiam ser feitos, mas sem criar caos social, desigualdade social. Você se lembra como era o Brasil de 1988 para trás? A fonte de renda, a economia dos municípios, tem como principal fonte a Previdência. Talvez você não saiba disso. Sabe quanto é o FPM, que é uma das fontes de receita mais importantes dos municípios pequenos e pobres? Em Campina Grande, por exemplo, que é o segundo município do Brasil, 6 milhões e meio. Sabe quanto vai para a conta dos aposentados em Campina? Você vai cair para trás. 90 milhões de reais por mês. Imagina você pegar um volume desse dinheiro e cortar nos municípios pequenos. Você vai acabar com a padaria, com a farmácia, com a feira livre. E olha, só para que você possa compreender o que eu estou dizendo. Município pobre, pequeno, a economia só aquece 2 vezes. Quem vai nos ouvir vai nos dar razão. O primeiro aumento do mês, dentro do mês, é quando a prefeitura paga. E o segundo é quando os aposentados recebem o seu dinheiro e os benefícios especiais da Previdência. Então, assim, abalar o sistema da Seguridade Social será com certeza para as próximas décadas a geração de pobreza, de fome e de miséria no Brasil. E a gente tem que produzir com certeza um país mais justo para as próximas gerações. E a gente tem a solução nas mãos: tributar os grandes, as grandes fortunas, tributar os ricos do Brasil. Imagine só, 26 mil pessoas apenas, num Brasil de 200 milhões de habitantes. A solução é fácil. Agora, infelizmente, cá para nós, Bolsonaro já mostrou para quem governa. Agora congelou o salário mínimo, que vinha tendo um ganho real nos últimos anos. Agora apenas pela inflação. Não tem mais aquele percentual do PIB. Então o ganho real do salário mínimo a partir de agora acabou, o que é muito ruim. Fechou os conselhos federais, uma das ferramentas mais importantes de interação da população com o poder público constituído e que ajuda inclusive o governante a acertar na decisão. Fechar os conselhos, extinguir os conselhos, é afastar o povo do governo. E agora a reforma da Previdência. Isso vai ficando cada vez mais claro que o governo Bolsonaro está do lado dos ricos e não da maioria dos brasileiros, que são os trabalhadores, que são as pessoas mais humildes. Eu votarei com certeza, dentro desse cenário, contrário, com muita convicção, à reforma da Previdência.